tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula, mais um bate-papo. E hoje o nosso assunto é sobre a questão da formação dos professores. Então, o que nós temos que pensar nessa questão? Dentro de todo este processo, a partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, foi determinado algumas exigências em relação à formação do professor. E a formação mínima do professor foi determinado pelo menos ensino superior. Nós sabemos que isso ainda é muito pouco, que o professor ele deve ter sim a formação superior dentro da área que ele vai atuar. Então, se ele vai dar aula de geografia, ele tem que ser formado em geografia. Se ele vai dar aula de matemática, ele precisa necessariamente ter uma formação em matemática e assim sucessivamente. Porém, além disso, temos que pensar na formação contínua ou continuada. Tá? O termo aqui depende, alguns autores vão defender o termo contínua, outros vão defender o termo formação continuada. Mas isso não interfere. O que nós temos que pensar? Nos princípios, nos projetos e na experiência. E trabalhar sempre com a formação contínua ou continuada, relacionando a teoria com a prática. Às vezes o professor ele se especializa muito na prática. Então ele é aquele professor excelente, ele vai lá, ele cria estratégias diferentes, ele alfabetiza, mas ele não tem uma leitura teórica da sua prática, interiorizada. Então, meus amados, nós precisamos pensar nisso. A prática do professor precisa estar interconectada, interligada com a sua leitura teórica. Um exemplo. Eu tenho uma formação piagetiana, dentro da teoria piagetiana. Então, eu tenho que ter uma prática baseada na teoria piagetiana e também uma leitura teórica. Eu escuto muito, eu já dei muitas palestras, formações, cursos de curta duração para professores. Eu quero a prática. Não, calma aí. Você cai no vazio. A prática pela prática cai no vazio. A teoria pela teoria também cai no vazio. Então, é necessário fazer esta interconexão. Prática e teoria caminham juntos. Caso contrário, você é um profissional incompleto. Pense bem nesta questão. Então, a formação de professores, ela deve ser, sim, a bandeira levantada por qualquer instituição de ensino. A formação continuada é responsabilidade de quem? Da instituição que esse professor está trabalhando e dele também pessoal, como projeto de vida. Esse professor, ele precisa se autoavaliar, fazer reflexões e verificar em que ele precisa avançar, se aprofundar. Ok? Então, vamos pensar nisso.
Nós precisamos evidenciar cada vez mais a formação do professor em todos os aspectos. Então, o ensino superior, das licenciaturas, tem que estar em constante contato com as escolas, com as práticas, discutir na totalidade essa formação. O que eu percebo muitas vezes que existe uma distância entre as instituições que formam professores, tá? E as escolas em si, onde esse professor vai atuar. Então, esta interconexão entre instituições formadoras e mercado de trabalho, ou alguns autores trazem o mundo do trabalho, é de suma importância para avaliar, né, que profissional que esta instituição está colocando no mercado de trabalho. Então, esse diálogo é de suma importância, juntamente com o Ministério da Educação, as instituições formadoras e as instituições formadoras e também, e também aqui aonde esse profissional vai trabalhar, esse diálogo, para fazer essa análise e reconstruir os cursos de formação. Por isso que eu, particularmente, quando alguma instituição me convida, vem aqui dar uma palestra, fazer um seminário, vamos discutir aqui algumas questões, eu sempre pergunto: esse tema está sendo imposto ou foi discutido com o grupo para que eles escolhessem o tema? Lógico, existem situações, existem temas que às vezes o professor ele não quer, não tem muita afinidade, mas faz parte daquilo que ele escolheu. Ele tem que estudar, ele tem que ler. É igual às leis. Eu não quero saber de lei. Tem que saber, sim. Senão você vai ser o quê? Um profissional alienado. Você não sabe nem os seus direitos, nem os seus deveres, nem os direitos dos seus estudantes, nem os deveres dele. Não, isso é fundamental. Então, trabalhar dentro dessa concepção. Durante muitos e muitos anos no Brasil, nós tínhamos pouquíssimos professores com formação superior, principalmente lá nos anos 30, 40, 50, 60, 70. Os professores eram algo raro. Algo raro, e nós tínhamos um índice de analfabetismo total, principalmente nos anos 40, 50, de quase 70% da população brasileira. Então, quem sabia ler e escrever se tornava professor. Então, isso foi muito sério, Então, essa concepção, de construir, uma teoria, de construir uma diretriz para a formação do profissional da educação. Então, nós precisamos buscar o quê? Práticas formativas. A formação dessa consciência crítica e cidadã. Um professor ele precisa ter uma formação crítica, reflexiva, contextualizada, e buscar uma prática para a mudança.
pensando em quê? Na coletividade, pensando na totalidade, tá? Implementar essa formação, tá? Então, essa formação, ela se refere a quê? A projetos com ações específicas, tá? Específicas de cada escola, de cada realidade. Por isso que às vezes tem prefeituras que trazem aqueles bambambãs para dar palestra, né? Aí vai lá, a prefeitura gasta um dinheirão. Eu sou totalmente contra esse tipo de ação. Uma vez ou outra, você trazer lá o bambambam de avaliação, o bambambam de projeto, mas eu sou muito mais, tá, de fazer uma análise, um estudo de cada escola, de cada necessidade e trabalhar a realidade de cada instituição. E às vezes, dentro da própria escola, tem um professor que tem aquela formação, fazer uma roda de conversa, fazer uma troca. Eu trabalhei numa instituição há muitos anos atrás, que toda semana nós tínhamos grupo de estudo. E sempre um professor tinha que ler um livro sobre um determinado assunto, fazer a relação da prática dele com aquele livro e trazer a experiência para o grupo. Eu tenho muita saudade desse tipo de formação, que é a hora-atividade, colegas. A hora-atividade, às vezes, ela é muito mal aproveitada nas escolas. O professor precisa preparar as atividades da semana, mas 1 hora não iria fazer falta nenhuma se esse pedagogo sentasse junto com seus professores e lesse um texto ou discutisse alguma prática pedagógica, alguma alternativa, trouxesse algum assunto, assistisse um vídeo, batesse um papo sobre a vida, tomasse um café com um bolinho, tá? Então, às vezes fica aquela hora-atividade, aquela coisa estressante, às vezes o professor já não tem mais nada para fazer, às vezes tem, né? Às vezes ele não dá conta, depende. Fica aquela coisa estressante, sem uma orientação, sem uma organização. A hora-atividade também deve ser focada na formação desse profissional. Pessoal, nós temos que lembrar que o quê? Que nós temos o quê? Primeiro, a formação básica. Daí o ensino médio e depois o quê? O ensino superior. As especializações, Você vai fazer mestrado, doutorado, pós-doc. Mas lembrando que os cursos de curta duração, eles são muito importantes aqui, tá? Então, essa formação, ela deve ser organizada. As escolas, as secretarias municipais da educação, estadual, juntamente com o Ministério da Educação, juntamente com os conselhos educacionais, juntamente com a comunidade, criar parcerias junto às universidades, às escolas de formação e realmente ter um projeto contínuo nessa construção, A formação de professores reflexivos, comprometidos, tá? Com transformações efetivas, reforçando a teoria prática, essa relação, ela não pode ser separada, fragmentada. Aqui nós vamos adentrar aonde? Na interdisciplinaridade. Tá? A elevação do nível técnico, científico e político e humano.
eu vou mais longe. Esse professor, ele precisa ter uma formação humana, filosófica, técnica e política. O que é esse humano? É ser uma pessoa sensível às questões humanas, filosófico, um pensador, ter a técnica, saber fazer. E política, o que é política aqui? Ação. Tá? Eu sou totalmente contra a escola partidária. Eu canso de falar, eu não defendo ninguém e não defendo bandeira. Eu defendo a minha pátria. A bandeira da cidade que eu moro, do estado que eu moro, do país que eu moro. Tá? Mas eu defendo as pessoas, o bem-estar do coletivo. Tá? O bem-estar do coletivo. Nós temos que estar atentos aos projetos que estão tramitando, tanto a nível municipal como estadual e federal, para o bem-estar da comunidade, daquela escola. Pensar um pouco sobre essa questão. Os professores, instituições aqui, devem repensar aqui a sua formação. Às vezes tem cursos de licenciatura com currículos equivocados, tá? Currículos fragmentados, tá? Buscar aqui sempre trabalhar a prática, e a teoria, o processo dessa formação continuada desse professor. Ela deve ser sempre permanente no desenvolvimento profissional. Eu tenho uma tabela onde eu coloco lá quais são os cursos que eu quero fazer, aonde que eu pretendo melhorar, tá? Ter uma iniciação científica. As escolas precisam se pautar na pesquisa. Na pesquisa. Porque esse método dá certo. Tá, dá certo por quê? Começar a discutir. Por que essa estratégia de ensino dá certo, essa não dá? Por que esse método de alfabetização funciona e esse outro não funciona? Discutir essas questões. Escola, educação, ensino não pode ser empurrado com a barriga. Vamos levando, né? Vamos levando, tá tudo certo. Pensa, se você vai no médico e o médico diz assim, você tá com um problema grave, mas vai levando. Deixa assim, não precisa tomar nada. Por favor, Olha o nosso comprometimento enquanto profissionais de educação. Ser professor é coisa muito séria. É séria. Não é brincar, não. Tá? Nós temos que pensar em relação a esse professor também. A socialização, a interação, a questão de relacionamento com a escola, com os pais, tá? Essa relação, essa ação, reflexão, esse envolvimento. O professor, ele precisa se envolver com a escola. Tá? Ele precisa se envolver com o processo da escola, com os projetos de melhoria, pautados em quem? No bem-estar de todos que frequentam aquele espaço. Tá? A valorização, a participação de cursos em pós. Claro, tem as escolas, as prefeituras, eles devem valorizar o professor também de acordo com a formação dele. Que isso também é um estímulo para ele pesquisar, para ele estudar, tá? Agora nós temos que pensar que tipo de profissional que queremos, que modelo de educação que queremos, que sociedade, que projeto de sociedade nós queremos.
Nós queremos continuar com uma sociedade muitas vezes violenta, com inversão de valores, tá? Então nós temos que pensar que sociedade que queremos, tá? Os princípios, os valores, a necessidade de quê? De uma política aqui de formação contínua, um modelo. Que modelo de formação que nós queremos? Um professor fragmentado? Um professor que não relaciona teoria com a prática? Então, criarmos aqui o quê? A interdisciplinaridade, a formação na totalidade. Às vezes o professor, ele é bom, ele é ótimo em um aspecto, mas em outro ele precisa melhorar. Então, ter essa avaliação, tá? Essa proposta, voltada para quê? Para um contexto de reflexão, de debate. Nós podemos trabalhar aqui com seminário, com roda de conversa, com grupo de estudo, com reuniões participativas. Eu já trabalhei muito como pedagoga em escola. E todo início de ano, o que eu fazia? Uma discussão com o grupo. O que vocês querem esse semestre? Lógico, trazendo os documentos importantes que deveriam de ser estudados e lidos por todos. Tá? Mas sempre sobra um tempo que você pode criar aqui uma proposta diferenciada. Uma proposta que nós tínhamos era de atividades culturais. Então, cada 2 meses, o professor, ele poderia escolher uma atividade cultural na sua hora atividade. Então, ele ia ao cinema assistir um filme, que depois ele ia trabalhar, tá? Ou ele ia a um teatro, ao museu, tirar aquele momento para ele fazer um passeio, tá? Para ele fazer um passeio, ok? E ainda, trabalhar essa questão cultural dele, que isso é importante. O professor precisa ter aí um olhar sobre a cultura de uma forma geral. Pessoal, contextualizar isso tudo, tá? Então, nós temos que buscar aqui um novo projeto de formação, contemplando aqui encontros nacionais, encontros regionais, encontros estaduais, municipais, trabalhar aqui com oficinas, tá? Como eu já coloquei aqui a questão, da lei de 96, que ela veio de CIEPA, formação mínima, ensino superior ao professor, tá? Atuar aqui na base técnica, tá? Ter aqui os cursos pautados aqui na licenciatura, letras, geografia, enfim. O projeto aqui de melhoria, de capacitação, pensar na escola como um todo, não só no professor, mas pensar na equipe, secretário, inspetores, educadores, gestores, pedagogo, professores, pais, criar aqui grupos de pais. Ai, professora, mas os pais não participam, não faz mal. Se for 1, se for 2, se for 3, tá? A formação de grupos, buscar aqui coleta de dados, fazer essa análise, essa avaliação de desempenho do professor ou avaliação por competência. Verificar, olha, esse curso, essa formação, esse seminário, essa roda de conversa melhorou nisso.
Fazer esse acompanhamento, não é jogar uma proposta. Você tem que fazer o acompanhamento aqui, tá? Um reconhecimento dos professores. O reconhecimento. O professor, ele precisa ser valorizado. E ele também tem que se autovalorizar. Ele precisa se autovalorizar também. Ter esse envolvimento com a comunidade, com as universidades, tá? Trabalhar aqui a questão dos currículos, dessa formação, tá? Através de experiências, de projetos, realizar essas discussões. Então, primeira coisa para eu trabalhar com a formação continuada ou contínua dos professores é realizar o quê? O diagnóstico. Fazer o que nós chamamos de LNT, levantamento de necessidades de treinamento. Tá? Eu não gosto muito de utilizar a palavra treinamento, tem ainda alguns livros, alguns autores que trazem a palavra treinamento, tá? Mas treinamento parece uma coisa de adestrar, né? De domesticar. Então, o ideal é usar formação. Então, LNF, levantamento de necessidades de formação. Fazer essa análise, verificar o que pode ser feito. Mas a escola não tem dinheiro. Não, você pode trabalhar com parcerias, com universidades, com profissionais que estão dentro da secretaria, que fazem parte do quadro. Às vezes tem professores que estão fazendo mestrado, que estão fazendo doutorado, ou que têm uma prática. Tá? A professora sabe trabalhar com ábaco, a outra sabe trabalhar com dobradura, a outra trabalha com método fônico. Criar esse vínculo pautado para o estudo e para a pesquisa, focar a escola nisso. Porque cá entre nós, às vezes a escola ela se perde em picuinhas, em bobajada, tá? Em resolver fofoquinha. Não. A escola que ela é pautada no comprometimento, na pesquisa, nesse olhar para o estudante. Tá? O objeto de estudo dela é o estudante e é o resultado que esse estudante está apresentando. E o resultado que esse estudante está apresentando depende de quê? De todos que estão na escola, de todos. Então, a escola que realmente ela tem um PPP, um projeto político-pedagógico, que ela se volta para o comprometimento dela, para a formação desse estudante e de toda a equipe dela, ela não tem tempo, para fazer reuniõezinhas, para discutir fofoquinha. Porque se tem uma coisa que eu só fico olhando e eu penso assim, que perda de tempo. É igual a pessoa que fica cuidando da vida do outro. Enquanto que ela fica cuidando da vida do outro, o outro fica estudando, pesquisando, melhorando. E ela não. Ela fica gastando energia. Ao invés dela olhar para dentro dela, tá? Ao invés dela olhar para dentro dela e pensar assim, em que eu posso melhorar em todos os aspectos? Como pessoa, como ser humano, como profissional. Então, não percam seu tempo. E eu não perco meu tempo. Meu foco é apresentar resultados. E para você apresentar resultados,
Você precisa ser sério, séria, tá? Focar. Então, foque, né? E foque na sua formação. Ah, porque a escola não oferece nada. Vá atrás. Hoje nós temos muitos cursos gratuitos. Muitos cursos gratuitos, né? Esses canais de YouTube, tudo você pode aprender. Ah, eu tenho dificuldade em escrever, eu tenho dificuldade em fazer uma dobradura, eu tenho dificuldade nos métodos, desculpa aí, nos métodos de alfabetização. Vai ler, vai estudar, vai pesquisar. Tem tantos profissionais hoje em canal de YouTube, artigo, você tem aí uma infinidade de material. Então não perca tempo, tá? Pense que você tem um propósito na sua vida: ser um profissional com excelência. Até!